página 3, sumário, nós vimos, na semana passada concluímos o 19º módulo, que foram as epístolas, e nós estudamos aí mais de 20 epístolas em 5 aulas. Seria 21 livros da Bíblia em 5 aulas. E agora nós teremos 4 para apenas um livro. É claro que esse aqui é um pouco mais complexo, mas haja vista que o conteúdo do livro do Apocalipse, ele caminha quase que integralmente irmanado com o 8º livro que estudamos, que é o de escatologia, da teologia sistemática. Então, muito daquilo que nós vamos apresentar não será novidade para os irmãos, visto que nós estudamos quando, por ocasião da escatologia. Mas o livro, e é sempre bom diferenciar o estudo do livro do estudo da escatologia. A escatologia é muito mais ampla do que o livro do Apocalipse, porque quando nós vamos estudar a escatologia, nós nos valemos de textos que estão em Daniel, em Isaías, Ezequiel, em Sofonias, em Mateus, em Pedro, enfim, a Bíblia toda para falarmos do assunto escatologia. O nosso caso agora é estudarmos o livro do Apocalipse. Então, para tanto, nós não iremos consultar outros livros, de vez em quando, só para reforçar uma ideia ou entendimento de algum simbolismo que o livro traz. Mas, via de regra, o nosso foco está sobre os 22 capítulos do livro do Apocalipse. E aí, na introdução, na página 3, o que se apresenta aí, basicamente, é uma organização, um esboço do livro do Apocalipse, onde nós temos no primeiro capítulo, e agora não do livro bíblico do Apocalipse eu estou falando, mas do nosso material. O primeiro capítulo aqui do nosso material, nós vamos apresentar a visão de Cristo glorificado. Na segunda parte, nós teremos o estudo acerca da igreja no passado e no presente. Seria o equivalente do capítulo 2 e 3. No capítulo 3 do nosso material didático, nós estudaremos sobre a igreja arrebatada no céu. O 4º capítulo do material, a igreja glorificada no céu. O 5º capítulo, a grande tribulação. Depois nós temos a volta pessoal de Jesus em glória. Na sequência, o Apocalipse nos apresenta o evento conhecido como o milênio, seguindo-se então, claro, 1000 anos depois, o juízo final. E aí, os 2 últimos capítulos do Apocalipse, o nosso 8º capítulo deste material didático, o perfeito estado eterno, a eternidade, novo céu e a nova terra. Então, para hoje, além da introdução, veremos o capítulo 1 e deixaremos aí o caminho bem pavimentado para falarmos sobre as 7 igrejas, que será na semana que vem. E é bom até falar aqui no início, antes que alguns irmãos que precisam sair mais cedo, e até aqueles que assistem o vídeo costumam assistir bem no começo e às vezes não vê até o final. Semana que vem teremos aula na terça e na quarta. E aí, o irmão Wanderson, aqui vou citá-lo, trabalha por escala, semana que vem vai estar conosco na terça. E dá um jeito lá para vir na quarta também, aí não dá, né? Mas então, semana que vem, na terça. E já antecipo, muito provavelmente, estaremos usando o espaço lá em cima, porque aqui nós temos o ensaio do coral. Mas, vamos lá. Hoje, o assunto, além da introdução, 1º capítulo. Então, página 4, introdução, o que está aí no material, segue aqui pelo slide também. Vou me guiar por aqui para facilitar a minha organização das ideias. Apocalipse, um livro aberto. Você já vai entender o porquê desta expressão aqui, livro aberto. Versículo bíblico,
capítulo 1, versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então olha aí, uma bem-aventurança para nós que lemos, que ouvimos e que guardamos o que está escrito neste livro. Somos, portanto, bem-aventurados. E uma advertência aí, ou um conclame à vigilância: o tempo está próximo. O Apocalipse é um livro de muito difícil interpretação. Isso é um fato reconhecido de todos os estudiosos das Escrituras. Este livro é o apogeu da revelação divina. É qual um imenso caudal onde desembocam todos os rios, ou seja, todos os livros, tanto os do Antigo como os do Novo Testamento. Ele é o oposto do livro do Gênesis. Este é o livro dos começos, aquele das consumações. Entre Gênesis e Apocalipse, vejamos a seguinte correspondência notável. Olha aí que interessante. Isso dá um belo estudo para você ministrar na igreja, na congregação, no grupo. Enquanto no Gênesis nós temos o paraíso perdido, no Apocalipse o paraíso recuperado. No Gênesis a primeira cidade, um fracasso. No Apocalipse a cidade dos remidos, um sucesso. Gênesis dá-nos o princípio da maldição. O Apocalipse nos afirma categoricamente que não mais haverá maldição. Gênesis a criação dos céus e da terra. Apocalipse a criação do novo céu e da nova terra. No Gênesis a criação da noite e dos mares. No Apocalipse não haverá nenhum nem outro. No Gênesis nós temos o matrimônio do primeiro Adão, e lá no Apocalipse o do segundo, ou o último Adão, a saber, Cristo. No Gênesis a árvore da vida no Éden, e no Apocalipse nós temos a árvore da vida na nova criação. No Gênesis as primeiras lágrimas, no Apocalipse estas serão enxugadas. No Gênesis a entrada de Satanás, no Apocalipse seu julgamento. No Gênesis o conflito entre Cristo e Satanás, no Apocalipse a condenação final do mesmo. A criação antiga, o Gênesis, o Apocalipse a nova criação. No Gênesis uma pergunta feita por Isaac: onde está o Cordeiro? No Apocalipse nós o encontramos reinando absoluto. No Gênesis a comunhão foi rompida, e glória a Deus, pois no Apocalipse nós a vemos plenamente restaurada. Então, algumas diferenças, comparativa entre o primeiro e o derradeiro livro da Bíblia. Vamos falar de autoria. Dá uma olhada aqui no slide, eu vou falar de autoria, mas eu vou usar aqui a procedência do Apocalipse, apesar de que está um pouquinho claro demais, mas é o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, um ser angelical, as enviou e as notificou a João, seu servo. Isso aqui é interessantíssimo. Eu gosto muito deste versículo, porque ele nos dá um senso ou um conceito bíblico de respeito à hierarquia que precisa ser, diria em alguns casos, restaurados e em todos os casos observado nos nossos dias, nas nossas igrejas. As etapas da revelação do Apocalipse está aí no versículo. Apocalipse, ou revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Jesus, por intermédio do anjo, entregou a João. João escreveu aos pastores, que são os anjos das igrejas, e estes entregaram a revelação às igrejas. Por que Deus não falou com a igreja? Jesus com a igreja, Deus com João, Jesus com o pastor? Tem uma hierarquia respeitada aqui. Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, a qual pelo anjo entregou a João, o último dos apóstolos,
Este escreveu aos pastores das igrejas, que levou a mensagem às igrejas. Então, há um princípio de respeito à hierarquia estabelecida que é sempre conveniente observar. Então, a procedência do Apocalipse é divina, a autoria é divina, o escritor humano sabemos que é o que foi João. O local e data, a última década do primeiro século, ali entre os anos 95 e 96, o autor foi João, e ele escreveu por ocasião do seu exílio na ilha de Patmos. Nós vamos falar um pouquinho, trazer alguns detalhes aqui sobre isso. A ilha de Patmos é conhecida por ser o local para onde o apóstolo João foi exilado. Patmos foi usada como um lugar de banimento durante os tempos romanos. Segundo uma tradição preservada por Irineu, Eusébio, Jerônimo e outros, o exílio de João aconteceu em 95 depois de Cristo, no ano 14º do reinado de Domiciano. A tradição local ainda aponta a caverna onde João teria recebido a revelação para escrever o livro. Isso é uma tradição que aponta um local, uma caverna, lá na ilha de Patmos, local tradicionalmente conhecido como a caverna que João teve a revelação do Apocalipse. Como muitos pontos históricos, biblicamente históricos, principalmente lá de Israel, alguns também fora do território de Israel, mas a maioria deles hoje em dia tem lá uma capela, uma igreja, um mosteiro. A Igreja Católica, em sua maioria, se apossou daqueles lugares e transformou em, além do centro turístico que é, mas também um lugar de veneração e adoração. Então, temos uma capela também lá na ilha de Patmos, onde, segundo a tradição, João teria recebido as revelações do Apocalipse. Pedido de Jaelson, depois desliga o ar do lado de cá. Minha garganta já tem umas 3 semanas que não tem estado bem, pelo menos eu fico voltado para cá e não entra o ar muito gelado pela garganta. Vamos tentar localizar aqui a ilha de Patmos. Ela fica numa região ali no mar Mediterrâneo, uma das maiores ilhas daquela região, ilha de Creta, onde Tito era pastor. Então veja que ela está bem ao norte de Creta. Aqui está a cidade de Éfeso, ela fica aqui a uns 30 quilômetros de Éfeso, nessa região aqui, 60 quilômetros de Mileto, é uma cidade mais ao sul de Éfeso. Temos aí algumas imagens mais atuais da ilha de Patmos. Bom, a tradição diz que durante os últimos anos de sua vida, João esteve encarregado de igrejas na província romana da Ásia Menor, cuja sede era em Éfeso. De acordo com a tradição, João foi lançado em um caldeirão cheio de óleo fervente. Como não morreu, foi enviado por decreto do imperador Domiciano ao banimento na ilha de Patmos. Capítulo 1, versículo 9 do Apocalipse diz: por causa da palavra de Deus e também pelo testemunho de Jesus Cristo. Quem já ouviu falar sobre essa história de João tendo sido lançado num caldeirão fervente? Quem já ouviu sobre isso? Quem já leu na Bíblia? Ninguém nunca leu isso na Bíblia, não? Então tá bom, porque realmente não tem. Mas, eu falei aqui que não está na Bíblia, mas é aquela história, hein? Nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Existem informações
que não estão contidas na Bíblia, mas não a contradizem em nada. Só que são informações históricas. Historiadores, pais da igreja, discípulos de João, que escreveram e trouxeram à lume essas informações. Não tem a veracidade e a autenticidade bíblica, canônica, portanto, o selo do Espírito Santo, mas não temos, até onde eu sei, não temos motivos para não crer na realidade desses fatos contados pelos pais da igreja. Então, só fazendo essa ressalva. Ali em Patmos, pensavam os inimigos que a influência de João não mais seria sentida. Acreditavam que ele morreria, afinal, pelas privações e sofrimentos. No entanto, justamente neste local isolado, é que Deus mostra as suas maiores profecias, as quais deram origem ao livro do Apocalipse. A expectativa daqueles que exilaram João era que a sua influência, seu ministério, enfim, ele não tivesse mais nada a acrescentar para a igreja. Tentaram matá-lo, não obtiveram êxito, o exilaram, pensando por fim no seu ministério, inclusive na sua vida, e olha o que Deus preparou. Justamente nesse momento final da sua vida, exilado em Patmos, foi que Deus preparou para entregar-lhe aquilo que podemos certamente dizer o maior livro de revelação da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Segundo Eusébio, um dos pais da igreja, João foi liberto de Patmos pelo imperador Nervo, o sucessor de Domiciano, e retornou à cidade de Éfeso, local onde morreu. Tema do Apocalipse. O tema do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e de sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará. O tema do livro está aí no capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassarem, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora cheguei na parte aqui que eu gostaria de destacar, que é algo que nós definitivamente não vimos quando estudamos a escatologia, mas é muito importante para o entendimento da escatologia, que é as diferentes interpretações do livro do Apocalipse. Está no material, na página 6, finalzinho dela. No que se refere à interpretação do livro, pode-se distinguir 4 pontos de vista principais. Vamos entender aí as 4 maneiras de interpretar o Apocalipse. São 4 correntes teológicas. Alguns teólogos acreditam de uma forma, outros de outra. Umas igrejas, umas denominações veem de uma maneira, outras de outra. Depois eu vou, claro, dizer aquela que cremos. Quando falo nós, estou me referindo aqui à Assembleia de Deus. A primeira forma de interpretar o Apocalipse é a corrente ou a linha preterista. Preterista vem de pretérito. Pretérito é... O que é pretérito? Passado. Você que fez o Enem aí esse fim de semana, alguém fez o Enem? Passado. Pretérito, passado. Então, esta corrente busca interpretar o Apocalipse com base no seu contexto histórico. A história que já passou. O simbolismo desse livro se relaciona predominantemente ou exclusivamente com os eventos contemporâneos a João, que é o autor
e as 7 igrejas da Ásia, que são os destinatários. Seu cumprimento teria ocorrido na destruição de Jerusalém, no ano 70, ou do próprio Império Romano. Interessante observar, hoje a aula vai nesse ritmo aqui, toda hora eu dando uma parada para tossir, mas a gente vai chegar, vamos ver até onde dá. Interessante observar que todo o livro do Apocalipse, ele foi escrito por ordem de Jesus a João, para que escrevesse às igrejas, as 7 igrejas. Não apenas o capítulo 2 e o 3, mas tudo o que aconteceu para frente, a ordem no capítulo 1, é o que vê, escreve às 7 igrejas. E aí ele vai revelando. Então foi entregue às igrejas. Alguns intérpretes, alguns estudiosos, portanto, acreditam que tudo que está contido no Apocalipse diz respeito apenas a João e às igrejas, que foram os destinatários para quem o livro do Apocalipse preliminarmente foi escrito. Por isso a corrente preterista, ou seja, acredita que tudo que está no Apocalipse se cumpriu lá na época de João, na história passada das 7 igrejas. Segundo essa interpretação, o Apocalipse teria sido escrito com o propósito de confortar e encorajar a igreja do seu tempo em meio às terríveis perseguições que estavam sofrendo. A vinda do Senhor significa a intervenção divina a fim de destruir os governantes perversos e estabelecer o seu reino. Essa é uma corrente de interpretação do Apocalipse, portanto, preterista, vendo o livro como tendo já completamente se cumprido na história da igreja no passado. A besta simbolizaria o Império Romano, o falso profeta, a classe sacerdotal asiática que promovia o culto ao imperador. A grande meretriz do capítulo 17 seria a cidade de Roma do século I, ou para alguns intérpretes, a Jerusalém apóstata. Segundo o método preterista, o Apocalipse não é um livro escatológico, ou seja, não tem uma mensagem para o futuro, ou que ainda vá se cumprir, mas uma mensagem pretérita, onde tudo já se cumpriu. Segunda corrente é a historicista. O método historicista entende que o livro do Apocalipse é uma predição da história geral e eclesiástica. Esse método é extremamente amplo, podendo levar a diversas interpretações acerca dos símbolos e dos cumprimentos proféticos. O livro poderia fazer alusão a muitos acontecimentos, como as invasões bárbaras, o surgimento e a expansão do Islã, as pestes que ocorreram na Europa medieval, a Reforma Protestante, a Revolução Francesa e até as grandes guerras do século XX. Então, a corrente historicista vê o Apocalipse como se cumprindo ao longo da história, seus símbolos apontando para grandes eventos da história mundial. E aí vai então interpretando de maneira a encaixar com os eventos que marcam, né, a história mundial. Uma linha de interpretação historicista que se tornou muito comum é a que identifica na besta o papado e no falso profeta a igreja romana. Por muito tempo o método historicista foi o predominante no meio protestante. Vamos aí ao terceiro método, o simbolista, também chamado de idealista ou espiritualista. Esse método interpretativo não busca um cumprimento exato dos símbolos e profecias apocalípticas. O conteúdo do livro consistiria numa representação do conflito espiritual entre o reino de Deus e os poderes diabólicos, de modo que do Apocalipse extrairiam princípios para guiar a igreja em sua batalha espiritual, qualquer que fosse a época. Então, para o idealista, o espiritualista, o Apocalipse é um livro de símbolos, mas que não lidam com aspectos escatológicos também, que ainda estão por se cumprir, mas que lidam de forma simbólica com a batalha contínua entre o bem e o mal, ou entre a igreja e o mundo, a igreja e o diabo,
e ali, de forma simbólica, usando termos simbólicos, vai dando a diretriz que a igreja deve seguir para vencer, para ser vitoriosa contra as forças opositoras. Então, eles entendem o Apocalipse apenas do ponto de vista do seu simbolismo e do seu espiritualismo, para que a igreja tenha êxito na batalha contra as forças das trevas. Finalmente, o método que nós acreditamos, que nós utilizamos, que acreditamos que tem o máximo respaldo escriturístico, é o futurista. O método futurista relaciona os símbolos e as profecias do Apocalipse com os acontecimentos do fim dos tempos, ou seja, as últimas coisas. Portanto, aí, escatos, que são as últimas coisas, logia, o estudo das últimas coisas. Então, para nós, o Apocalipse é um livro escatológico, tem a ver com o acontecimento do tempo do fim, com as últimas coisas. Tudo se encontraria no contexto da crise final, que antecede ou que monta o cenário para a segunda vinda de Cristo. A besta seria um líder político que instauraria um governo mundial, exigindo a adesão de todos os povos. O falso profeta seria uma religião, um líder religioso mundial, um movimento ecumênico, que daria o suporte espiritual ao governo do anticristo. Finalmente, dentro dessa linha de interpretação, surgiu e destacou-se o dispensacionalismo. Foi popularizado aí por um teólogo chamado Scofield. Quem já ouviu falar em Scofield, a Bíblia de Scofield? Ele foi o desenvolvedor, vamos dizer assim, do dispensacionalismo. Foi Scofield responsável por essa elaboração teológica. E o dispensacionalismo sugere que as 7 igrejas asiáticas mencionadas no livro simbolizam 7 períodos da história eclesiástica. Quantos já ouviram também sobre isso? Cada uma das 7 igrejas da Ásia representa um período da história da igreja. A igreja de Éfeso representando a primeira etapa, e assim sucessivamente. Quem já ouviu sobre isso? Levanta a mão aí, de preferência para cima. Então dá uma olhada aí no seu material. Na página eu vou adiantar aqui, só para você ver. Página 20. Apesar de ser o assunto da semana que vem, mas só para adiantar aqui, dentro dessa linha, Éfeso, tá aí na página 20? Na sua página 20 tem as 7 igrejas, A primeira, Éfeso, seria a igreja apostólica, período dos apóstolos, do ano 30 ao ano 100. Esmirna, do 100 ao 313, a igreja perseguida. Pérgamo, 303 a 590, a igreja-estado, casada com o Estado. Tiatira, de 590 até 1517, a igreja papal. 1517 nós temos a eclosão da Reforma, seria Sardes, a igreja reformada. Em 1790 a 1900, Filadélfia, a igreja missionária. E, desde então, Laodiceia, a igreja apóstola. Logo na nossa vez, é claro, quando nós falamos igreja, estamos falando de sistema. Os remanescentes existem. Os remanescentes sempre existiram em todas as épocas da história da igreja. Sempre existiram os fiéis. Mas o que caracteriza a igreja, a grosso modo, uma visão ampla, uma visão generalizada, uma
aspecto mais veemente, gritante da igreja na atualidade não é a espiritualidade, não é a santidade, não é a pureza. Infelizmente, é a apostasia, é a igreja do fim. Mas desta igreja apóstata, assim como a apostasia reinava, imperava nos tempos de Elias, a ponto dele achar que só ele tinha ficado, e Deus disse a ele que havia reservado 7.000 remanescentes, que não havia se dobrado, mas Elias, como um representante maior dos remanescentes, ele também representa a igreja remanescente em meio a uma geração apóstata. Portanto, ele, como representante da igreja remanescente em meio a uma igreja apóstata, qual foi o fim de Elias? Como é que ele morreu? Você lembra como é que Elias morreu? Foi de tiro, foi de bomba, foi enforcado? Foi como? Elias foi arrebatado, não é? Eu ouvi gente falar ali que foi de tiro, hein? Bala perdida. Brincadeira, claro. Então, é essa a representação. O remanescente em meio à apostasia que é arrebatado, que é tirado. Então, nós somos... Eu costumo dizer que o tempo do fim é caracterizado por Filadélfia com Laodiceia, sendo que Filadélfia é aquela igreja, como ela mesma disse, que tem pouca força, mas guarda a palavra. E aí a promessa é: como tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, também eu te guardarei na hora de tentação que há de vir sobre toda a terra, que é o arrebatamento pré-tribulacional. Então, só essa antecipação aqui, mas a gente vai ver melhor na semana que vem, quando estudarmos sobre as 7 igrejas, mas esse aspecto futurista, dispensacionalista, entende, portanto, a igreja, ou cada uma das 7 igrejas, representando um período, uma etapa da história da igreja. Divisão do livro do Apocalipse. Estamos aqui na página 8, vamos voltar, vamos retroceder. Parte 1, na página 8. São concernente ao Senhor. Capítulo 1, são coisas passadas no tempo de João, coisas que este tem visto. Parte 2, concernente à igreja. Capítulos 2 e 3, são coisas presentes, coisas que são. Parte 3, concernente às nações. Capítulo 4 ao 22, são coisas futuras, coisas que depois dessas hão de acontecer. A ordem de Jesus está no versículo 19. O capítulo 1 escreve as coisas que tem visto, que é o capítulo 1, as coisas que são, que é o capítulo 2 e 3, e as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, depois do arrebatamento da igreja, aquilo que há de acontecer, o período da grande tribulação e assim sucessivamente. Um esboço do livro é semelhante ao que eu apresentei no sumário, e que está aí também esboçado na página 9. Capítulo 1 nós temos aí a visão do Cristo glorificado. Os capítulos 2 e 3, a igreja no passado e no presente. O capítulo 4, a igreja arrebatada. No capítulo 5, ela glorificada. No capítulo 6, a partir do versículo 18, a grande tribulação. Capítulo 6 a 11 abrange a primeira metade da tribulação, o restante a segunda metade. Capítulo 19, a volta pessoal de Jesus em glória. No 20, estabelecimento do milênio e na sequência o juízo final. E os capítulos 21 e 22 do Apocalipse, nós temos as informações ou revelação sobre a eternidade. Então, vamos começar pelo capítulo 1, claro, a visão de Cristo glorificado. Página 11. Jesus Cristo foi a maior pessoa que já viveu nesta terra. Não há ninguém que possa ser comparado a ele. Sua pessoa, seu caráter, sua sabedoria, integridade, seu amor não podem ser suplantados. Os maiores homens e mulheres da história humana jamais chegaram perto da grandeza da vida de santidade de Cristo.
Compará-lo aos maiores vultos da humanidade é como comparar um penhasco a um grão de areia do mar. Não tem como comparar o nosso Cristo a ninguém. No livro do Apocalipse, Jesus é apresentado em termos de seu sacrifício de redenção, sua ressurreição e seu reino eterno. Jesus como Rei Messias é o tema principal do Apocalipse. Bom, daqui para frente nós vamos responder as perguntas: como Jesus aparece em Apocalipse, por que Jesus é chamado da fiel testemunha, o que significam as estrelas na sua mão direita, qual a participação de Jesus nas 7 igrejas, qual foi o efeito da visão do Cristo glorificado sobre João. Vamos começar a ver isso aí, que é o que está registrado no capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Bom, olha para cá, para o slide, por favor. O termo revelação significa, no original, retirar, remover completamente, descerrar, tirar fora. Isso é algo como quando as autoridades fazem nas inaugurações de placas comemorativas, estátuas, etc. Aquele momento em que a estátua está coberta por um pano, né, o monumento que vai ser entregue, apresentado. Então, fica aquela expectativa de revelar o que está oculto, escondido por baixo daquele pano. Quando então a autoridade, ou seja lá quem for, retira o pano, retira aquilo que oculta o que deve ser revelado. Então, Apocalipse tem esse significado: revelar o que está oculto, revelar o que está escondido, removendo, olha aqui, totalmente o pano em que estão envolvidos para ser aquilo que até então estivera oculto. Então, as duas palavras originais, apo e calipsis, apo, afastado, distante, calipsis, remoção, retirada, revelação, descobrimento. Então você afasta para longe aquilo que estava ocultando, você remove, você tira as escamas. Por isso o livro do Apocalipse não pode ser tido como um livro de mistério. Ele não é um livro de mistério, ele é um livro de revelação de mistério. O que estava oculto está sendo revelado. O problema é que muita gente quer saber o que não foi revelado. Ele fica agarrado naquilo que não foi revelado e não se contenta com o que foi revelado. Não, mas isso daí, não, fica com o que está revelado. O Apocalipse é a revelação, é um livro de revelação. E o que é revelado no Apocalipse? Esta é a pergunta. Bom, a gente vai chegar lá. A proposta da revelação é mostrar aos servos e aqui eu vou fazer um apontamento para 3 tipos de servo. Existem os servos escravos, aqueles que servem a Cristo por medo de irem para o inferno, por medo de se perder. Existem servos mercenários, aqueles que servem a Cristo por interesse ou por conveniência. E existem naturalmente os servos filhos, os que servem por amor. As coisas que em breve devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Que tipo de servo será João, hein? Claro que é um servo que serve a Cristo por amor. Então vamos às riquezas do capítulo 1 do Apocalipse. Temos aí a figura central, todo o Apocalipse é Jesus, mas no capítulo 1, isso aí é mais retumbante, podemos dizer assim, a revelação do Cristo glorificado. Isso foi impactante para alguém que tinha a intimidade que João tinha com Jesus, em vida física terrena. E por que não dizer uma intimidade nutrida também ao longo dos anos pós-morte e ressurreição de Jesus, através da sua comunhão espiritual com Cristo. E apesar disso, a revelação de Jesus Cristo glorificado no capítulo 1 foi para João assim uma revelação que ele nunca tinha tido até então. Do alto dos seus 95 anos de idade, crê-se que quando ele foi chamado ele tinha aproximadamente uns 20, então quase aí, pouco mais talvez de 7 décadas servindo a Jesus, e o auge da revelação
da pessoa de Cristo em seu estado de glória, ficou reservado para os últimos momentos da sua vida. Então vamos ver aí um pouquinho. Primeira revelação que eu tenho a fazer a você. Isso aqui vai te assustar um pouco, talvez até incomodar. No versículo 10, na sua, na minha, na nossa Bíblia, está escrito assim: eu fui arrebatado. O problema é que o termo arrebatado não consta em nenhum dos originais gregos. Olha aí na sua Bíblia, como é que está o versículo 10 do Apocalipse. O 9, vamos pegar o 9 e o 10. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E aí ele segue, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, etc, etc, etc. Essa expressão, eu fui arrebatado, não consta nos originais. A sua tem? Já tem alguém ali dizendo que não tem. Também não? Tem gente com Bíblia de crente aí, hein? Estive em espírito. Olha que maravilha. Qual é a versão sua? NVI? King James. Qual a outra versão? King James? De Nelson, Bíblia revelada. Bíblia revelada. Pois bem, mas e aí? O que isso muda? Isso... Eu estou dando primeiro essa informação pelo seguinte, já para você não ficar assustado, lê o capítulo 4, versículo 1. Aliás, eu precisarei ler para que o áudio seja captado. Eu vou ler o 1 e o 2. Depois dessas coisas, ou seja, depois do capítulo 1, 2 e 3, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Isso é João narrando, tá? Os fatos. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, a voz que ele ouviu falar com ele como de trombeta, onde? Lá no capítulo 1. A mesma voz vai falar com ele aqui no capítulo 4. O que a voz vai dizer para ele? Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí vai para o futuro. Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito. Como é que está na sua Bíblia aí agora? Tomado, arrebatado? Agora aqui aconteceu o arrebatamento mesmo. No 1 não, no 4 sim. Se no 1 ele tivesse sido arrebatado, aqui de novo, porque ele está narrando sequência de eventos. No 1 ele vê o Cristo glorificado se apresentando a ele em Patmos. Ali em Patmos ele recebe a ordem para escrever. Ele vê o Cristo glorificado e ali ele cai como morto aos pés dele. Depois ele é tocado, ele é posto de pé. E aí ele começa a ouvir. A gente vai fazer uma exegese aqui do capítulo 1 hoje. A gente não vai avançar muito hoje não. A gente vai fazer uma exegese aqui do capítulo 1, que é a base das informações. Depois ele começa a receber as revelações do que Cristo conhecia acerca de cada uma das 7 igrejas e o que ele queria que fosse escrito para o pastor das igrejas, para tratar o problema nas respectivas igrejas. Aí o capítulo 2 e 3, cada uma das igrejas. Quando termina essa etapa, aí no capítulo 4 ele diz: então eu ouvi aquela voz de novo, como voz de trombeta, e agora já não estava na terra, estava no céu, e de lá ele me fez o convite: sobe aqui. E então eu subi, fui arrebatado. Aí a partir do capítulo 4, ele vai narrar os eventos que estavam acontecendo na terra,
da perspectiva celestial. Ele está vendo lá de cima o que está acontecendo na terra. Apesar de que o capítulo 4 e 5, primeiro ele fala, capítulos 4 e 5, primeiro ele vai dedicar para falar dos eventos da igreja no céu. E então, a partir do capítulo 6, os eventos na terra, que é a grande tribulação. Mas só para constar aqui, ele não é arrebatado no 1 e de novo no 4. No 1, ele cai como morto. Ele entra como se fosse em transe, ou uma expressão diz exaltado em espírito, ficou incontido, o espírito dele ficou agitado, a voz que ele ouviu, a visão que ele teve deixou ele turbado, a ponto de Jesus ter que tocar-lhe e levantá-lo, para voltar ou continuar falando com ele, mas isso tudo em Patmos. A partir do capítulo 4 ele é retirado de Patmos, em espírito, aí é o arrebatamento, tá? Porque essa diferenciação aqui é importante, porque no capítulo 1 ele cai, com o rosto em terra, prostrado, etc. Os sentidos dele ali ele perde o domínio, ele fica... Mas ele não foi arrebatado. Porque a gente está vivendo uma época que a pessoa cai na igreja e a gente fala que foi arrebatada. Só que depois que levanta, você pergunta, você viu o quê? Não viu nada. Você ouviu o quê? Não ouvi nada. Você mudou o quê? Também não mudei nada. Eu só caí e levantei. Aí... Então, e tem pregador, eu preguei em tal lugar, Jesus arrebatou, foi uns 10, uns 20, arrebatou, com aquele povo caído lá. Depois que levanta, e aí o quê? E aí o quê? O quê? Nada. Não vi nada, não ouvi nada, ninguém falou. Aí ele vai dizer, eu fui arrebatado. Para onde? Então é diferente. O arrebatamento do capítulo 4 nós vamos ver a partir da próxima semana. Mas o capítulo 1, vamos fazer a exegese aqui dele aqui com mais cuidado. Eu trouxe aqui no original, não teria necessidade, no texto aqui, dentro da língua própria grega, e a sua transliteração e a etimologia, né? Egenomim, estive, que é em mesmo, isso aqui, ó, pneumati, espírito, estive em espírito, em ti no, Kiriaki, do Senhor emera, dia do Senhor, estive em espírito no dia do Senhor, e coisa, foninho, ouvi uma voz, etc, vai embora, mas não tem arrebatamento aqui, não tem arrebatamento. Estive em espírito, ou na dimensão do espírito, mas não tem arrebatamento. Não sei te dizer de onde que surgiu isso aí, mas, infelizmente, vamos voltar. Fica com a sua Bíblia aberta aí. 10. E fui arrebatado em espírito, estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que diz: o que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas da Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, vamos lá. Escrever num livro aí, escrever num rolo. 12. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, ou seja, vi 7 castiçais de ouro, e ele logo em seguida disse-me que aqueles 7 castiçais de ouro eram a igreja dele, as igrejas locais da Ásia Menor, as 7 igrejas. Então, cada um dos castiçais representa uma igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, 7 castiçais de ouro. Ele ouve uma voz, ele se vira, quando ele se vira, ele vê 7 castiçais de ouro. Cada um dos castiçais, nós já sabemos, de antemão representa uma das igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, isto é, vi um homem parecido com outrora,
Jesus de Nazaré. João está dizendo assim: vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, um cinto parecido com um cinto sacerdotal. Portanto, o cinto revela a autoridade sacerdotal divina do Filho de Deus. Perceba onde João vê Jesus: no meio dos 7 castiçais. Cada castiçal representa uma igreja. O 7 fala da totalidade. Aonde é que Jesus está? Está no meio da sua igreja. É isso que ele está transmitindo. Eu estou no meio da minha igreja. E o fato dele estar no meio da igreja é que ele vai revelar o detalhe de cada uma das igrejas. As vestes longas revelam o estado de santificação total do Filho de Deus. Os pés cobertos, que o vestido ia até os pés. As atividades protegidas pela santidade dele. No 14, a cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve. Indica a autoridade e pureza pessoal divina do Filho. Lembrando que cãs brancas, cãs, os cabelos brancos, sempre é símbolo de autoridade. A Bíblia sempre orienta a respeitar, a honrar as cãs. Então quem tem os cabelos branqueados, ele é digno de respeito, de honra, pois tem autoridade. E os seus olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo revelam o poder purificador dos olhos de Jesus. E também o poder, claro, penetrante da sua visão, de conhecer, de perscrutar aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. E o fogo tem o poder para queimar e também para purificar o que é impuro. Os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Irmãos, nós estudamos já hermenêutica, e na hermenêutica nós vimos as formas de composição da Bíblia, as várias maneiras que Deus se valeu para se comunicar com a humanidade. A Bíblia é um livro divino, procedência divina, escrita por homens para homens. Então Deus usou homens para falar com homens, e em usando homens para transmitir a verdade divina a outros homens, ele usou métodos linguísticos pertinentes aos homens. Um deles é a comparação. Nós usamos muito comparações, metáforas, as nossas formas de potencializar a nossa comunicação, de se fazer entender de forma mais eficaz. Só que quando nós usamos a comparação, por exemplo, eu digo assim para os irmãos: eu tenho uma camisa azul. Aí você vai dizer: bom, só aqui nesse ambiente nós temos quantos tons de azul? Temos o azul que é da camisa da própria escola teológica, um azul bem escuro. Temos aqui o azul do pano da mesa, temos outro azul. Aí o azul ali do irmão Edmar. Azul como? Eu falo azul como esse pano aqui. Estou fazendo uma comparação. Não é este pano, é como o azul deste pano. Então o Apocalipse é cheio dessas comparações. Como isso, como aquilo outro. Aqui não do verbo comer, de comer comida, estou falando comparação. Os pés eram semelhantes, ou parecido a um latão reluzente. O pé de Jesus não era pé de latão reluzente, é semelhante a um latão reluzente. Ou seja, o cobre polido que brilha, é isso que ele está dizendo. Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a voz? A voz como a voz de muitas águas. É parecido. Temos que tomar cuidado aqui nesses pontos, porque senão nós usamos, alguns usam de achar que é literal aquilo que é comparação, tá? Eu poderia citar aí no capítulo 6 do Apocalipse ainda, perdão, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 6, diz assim: havia diante do trono como mar de vidro. Eu já vi gente falar que tem um mar de vidro na frente. Tem como mar de... Isso é sempre comparação, tem que tomar cuidado para não tratar literalmente
algo que é apenas comparativo. João está tentando interpretar o que ele está vendo. Quando você não consegue descrever com total clareza aquilo que você está tentando transmitir, você vai usando as comparações, aquilo que é conhecido, aquilo que está próximo, tanto de quem fala, como principalmente de quem ouve, porque você quer que quem lhe ouça entenda o que você está falando. Então, cuidado aqui, acho pertinente fazer dar esse detalhamento aqui, esse destaque aqui da importância de entender que está se tratando de comparações e não de expressão literal. Vamos seguir. Pés como latão reluzente, como se tivesse sido refinado no fogo, atividades eternamente polidas no fogo do Calvário. Ele tinha na sua destra, isso é, ele segurava na sua poderosa mão direita 7 estrelas, ou seja, a gente já sabe pelo texto que as estrelas representam os pastores dos rebanhos. Então, aonde que estão os pastores? Está na destra, na mão direita. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, isto é, o poder da palavra era penetrante, profundo e agudo. O seu rosto era como o sol, ou seja, o rosto brilhava com um esplendor intenso, quando na sua força resplandece, como o sol do meio-dia, semelhante ao sol do meio-dia, isto é, como o sol escaldante ao meio-dia. 7 estrelas na mão direita do Filho de Deus, o sol ao meio-dia. E eu, João diz, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, pôs a sua poderosa mão direita. Você observe, se ele tivesse sido arrebatado no versículo 11, não estava caindo como morto agora. Lá ele não foi arrebatado. Outro destaque. Dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu sou eterno. De uma outra eternidade eu sou Deus. Eu, o que vivo, fui morto. Isto é, sou o vivente que morreu, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte. Tenho as chaves da morte. Eu queria que você repetisse comigo esta frase aqui. Tenho as chaves da morte. 1, 2, 3, diga. Mais uma vez, 1, 2, 3. Onde você leu na Bíblia que Jesus tomou da mão do diabo a chave da morte? Está escrito aí, tirei da mão do diabo, tomei da mão do diabo. Quando morri, desci no inferno, peguei da mão do diabo. Você já ouviu muito pregador falar isso. Ele não disse que tomou, que tirou, que arrancou. Ele disse, eu tenho. Vou fazer uma pergunta para você. Quem criou o inferno? Foi o diabo? Quem foi que criou o inferno? Sei que parece criar o inferno, mas quem foi que criou o inferno? Para quem? Só que o inferno não é uma casa de camping. O inferno não é uma casa de veraneio que Deus criou e deu para o diabo ir morar nela. É um lugar de juízo, é um lugar de tormento. Deus criou e lança neste lugar aqueles que são por ele condenados, aqueles que, na sua justiça, são passivos da condenação. E ademais, sabemos, pelo estudo da escatologia, que o inferno é um lugar intermediário. O lugar de sofrimento eterno chama-se lago de fogo e enxofre. Inclusive o inferno, diz a Bíblia, será lançado no lago de fogo e enxofre. O diabo nunca teve a chave do inferno. Ele não mora no inferno, de vez em quando sai do inferno, volta para o inferno, faz reunião no inferno, manda demônio do inferno. Não tem isso na Bíblia. Inferno é lugar de condenação, de juízo, não é o habitat do diabo. E Jesus tomou a chave e ele está morando lá sem ter nem a chave da casa e tal. Aquela coisa toda que o pregador gosta de fazer, eu sei. De vez em quando também prego, mas eu sei que o pregador gosta de fazer essas coisas aí. Mas não está escrito que ele tirou, que ele tomou, que ele usurpou. Eu tenho as chaves da morte. O que significa isso? Ou seja, o poder de acesso ao inferno pertence unicamente a mim.
eu tenho autoridade para lançar as pessoas no inferno. Quando Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam temer aquele que tem poder de matar o corpo e fazer a alma, não lembro exatamente agora a expressão, me fugiu, mas lançar a alma no inferno. Quem é este que tem autoridade, poder de pegar a alma de alguém e lançá-la no inferno? É o diabo? É o próprio Deus. Ter a chave é ter o domínio. Escreve as coisas que tem visto, isso é, escreve o que você viu, as que são, registre também as coisas que estão acontecendo hoje, e as que depois dessas hão de acontecer, ou seja, escreva também as outras coisas que vou lhe mostrar e que deverão acontecer futuramente. O mistério, isto é, o segredo das 7 estrelas que viste na minha destra, ou seja, o segredo das 7 estrelas na minha mão direita, dos 7 castiçais de ouro, ou os 7 candelabros, ou candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Esses anjos seriam seres angelicais literais ou seriam pastores? Você já ouviu alguém dizer que são anjos mesmo, de verdade? Que cada igreja tem um anjo que cuida dela e aí são anjos de verdade? Você já ouviu dizer? Agora você imagine Jesus revelar algo para João e mandar João escrever uma carta para anjo. Pensa sobre isso. Pega o que eu vou lhe dizer, você escreve. Envia para quem? Envia para o anjo lá da igreja. E qual é o endereço? Destinatário. Eu boto aqui como? Para chegar na mão do anjo. São os pastores, irmão. Estou falando assim até usando o recurso da ironia, porque não faz o menor sentido. Até porque lá, quando nós vimos na hierarquia, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, que pelo anjo, Deus deu a Jesus, o qual pelo anjo entregou a João para que escrevesse aos pastores das igrejas. Imagina, o pai entrega para o filho, que passa para um anjo, levar para João escrever para um outro anjo. Os anjos aqui, não estou dizendo que em todas as vezes que aparece o termo anjo, significa pastores, mas está claro que aqui os anjos são os líderes espirituais, os pastores das 7 igrejas. E os 7 castiçais são as próprias igrejas, isto é, aos meus olhos, as igrejas locais minhas assemelham-se a castiçais de ouro. A igreja na localidade é um castiçal de ouro. O que é um castiçal? Hoje para nós é uma lâmpada, é a luz. Naquela época, o lugar, por exemplo, o lugar santo, quer do tabernáculo, quer do templo, era iluminado por um castiçal. Irmão, o lugar santo, tanto do tabernáculo quanto do templo, era um lugar praticamente todo vedado, escuridão plena, precisava da luz do candeeiro para iluminar, porque a pessoa tinha que atravessar o primeiro véu e depois tinha um outro véu, e ali dentro era tudo fechado. A luz do lugar santo, daquele lugar que era totalmente vedado, fechado, escuro, era o castiçal, iluminava aquele ambiente. Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. É semelhante do castiçal. A igreja, ela simboliza, portanto, a luz de Cristo em meio às trevas. Cada igreja local deve representar a Jesus, brilhar em meio às trevas, assim como Jesus, quando estava no mundo, era a luz do mundo, disse ele. Agora, nós, os seus representantes, o somos. Isso é interessante saber também, já antecipo, é claro que é assunto da semana que vem, a primeira carta, foi destinada à igreja de Éfeso. Ele fez uma dura crítica à condição da igreja que havia perdido o primeiro amor, e a ameaça feita a esta igreja, se não retornasse a ele, era: quando não, brevemente virei aqui a ti e tirarei do teu lugar o quê? O teu castiçal. Simboliza dizer que aquela igreja, apesar de continuar existindo em Éfeso, mas aos olhos de Jesus deixaria de ser igreja. Isso é possível, irmão. Ter CNPJ, ter o terreno, ter o edifício, ter pessoas reunindo, e aos olhos de Jesus não ser igreja.
se não derem ouvidos à voz do dono da igreja e obedecerem às suas ordenanças. O que ele disse? Se você não fizer o que eu estou mandando, eu retirarei o teu castiçal. Você vai deixar de ser minha igreja, se você não fizer o que eu estou mandando. Que igreja é igreja se não faz o que o dono dela manda? Existem muitas instituições que no seu CNPJ está escrito Igreja Evangélica, bababá, 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 bababá. Apenas aqui expressando X, Y, Z, etc. Igreja Evangélica isso, aquilo, aquilo outro. Mas por não estarem fazendo o que o dono da igreja determina, aos olhos do Filho de Deus, o castiçal já foi removido, já deixou de ser igreja. Deixa eu ver aqui a hora. Eu vou encerrar aqui, a gente vai para o intervalo. A última coisa para dizer, a última coisa que eu vou lhe dizer, para os irmãos preparar ali, partir a bênção. Um castiçal, ele tem uma base central, uma haste central, e depois tem 6 hastes, 3 de um lado, 3 do outro. O azeite era colocado na haste central. Quando o azeite completava a haste central, naturalmente ela ia começando a encher as que estavam ligadas à haste central. Se você tira uma dessas hastes que está ligada à central, naturalmente seu azeite sairá. O azeite saindo, o fogo dela não se mantém. Para que haja fogo é necessário que tenha azeite. Para ter azeite tem que estar ligada à haste central. E a haste central é Cristo. A igreja tem que estar ligada nele, para que o azeite continue fluindo dentro dela e o fogo mantenha-se aceso. Então está lá o castiçal, a peça central, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Fazendo então, olhando, você vê 7. Sansão tinha na sua cabeça cabelos longos que eram amarrados aqui no meio, e depois desciam, quantas tranças? 7 tranças. Isso era um símbolo de um castiçal invertido, a haste central e depois as 7 tranças. Quando Dalila veio e rapou o castiçal de Sansão, arrancou os seus cabelos, o símbolo do castiçal, o que aconteceu com o Espírito Santo quando o castiçal de Sansão foi arrancado? Se retirou dele. Ele foi para a batalha, já não tinha mais o castiçal, o Espírito Santo já não habitava, foi derrotado na batalha. Muitas igrejas estão indo para a batalha sem o castiçal. O inimigo já arrancou, a força já foi embora. E só vai descobrir isso quando? No momento da batalha, quando precisar dele, descobrir que já não tem mais. Porque brincou com o inimigo e deixou ele arrancar o castiçal. Como é que eu faço para não perder o castiçal? Obedece à voz do Filho de Deus. Amém ou não amém? Então vamos lá para o intervalo rapidinho, daqui a 10 minutos, então nós retornamos. Pois bem, retornando aí então, dando sequência na revelação do capítulo 1, a pergunta é: qual a participação de Jesus nas 7 igrejas do Apocalipse? Jesus é o cabeça da igreja. Não existe igreja verdadeira sem Cristo como líder. A todas as igrejas que aparecem em Apocalipse, ele disse: conheço as tuas obras. É por isso que João viu andando ou estando no meio das igrejas. Ele conhece, ele está junto, ele está no meio das igrejas. Então o Senhor tem uma participação fundamental nas 7 igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas cristãs em todos os períodos da história. Em resumo, vemos que as igrejas locais são castiçais, os ministros são estrelas, mas só Cristo é o sol. As 7 estrelas estão na mão dele, os castiçais representam as igrejas, mas o sol, o único que brilha, é Cristo. O efeito da visão do Cristo glorificado. João revela: quando o vi, o mesmo João vira o mesmo Jesus, muitos anos antes. Naquele dia, junto à cruz, o rosto do Salvador estava desfigurado,
por tanta agressão física de seus algozes. Em sua cabeça levava uma coroa de zombaria. Seu corpo estava cheio de dores causadas pelas lacerações dos açoites romanos. João vira naquela tarde sombria seu rosto inerte, sem vida, pendido na cruz. Agora via o glorioso, triunfante, reluzente como o sol quando brilha na sua força. Aleluia. Uma imagem assim, mais ou menos retratando a visão de João. Caía aos seus pés como morto. Cair aos pés de Jesus é levantar-se transformado e vitorioso. Junto a esses santos pés, que uma vez foram traspassados e sangraram por nós, há poder e graça para suprir todas as nossas necessidades. Contudo, se João caiu como morto ante a majestosa visão de Cristo glorificado, que vamos dizer dos zombadores ímpios e atrevidos quando virem estando sem meios de escapar da sua presença? Graças a Deus que pertencemos à igreja de Jesus. Graças a Deus que somos dele. Se você pertence à igreja verdadeira, comprada pelo sangue de Jesus, revestida do poder do Espírito Santo, saiba que o Senhor preside sobre ela. E a mesma gozará a eternidade com Cristo. Sendo assim, a noiva de Cristo não é uma igreja carnal, acovardada, pactuada com valores e padrões mundanos, mas uma igreja pura, santa e imaculada, que aguarda a sua vinda bendita e gloriosa. Aleluia por isso. Conclusão, primeiro capítulo. O apóstolo que se reclinara no peito de Jesus prostrou-se aos pés do Senhor como se estivesse morto. Uma visão do Cristo exaltado não produz outra coisa senão grande reverência e temor. É preciso ter essa atitude de respeito hoje, quando tantos cristãos falam e agem com uma irreverência vulgarizada para com Deus. E às vezes até tentam justificar chamando de intimidade, né? Tentam justificar a irreverência, como eles se referem a Jesus, como se dirigem a Ele, como os pronomes que se utilizam para dirigir-se a Ele, e quando alguém questiona o termo chulo, às vezes vulgar, às vezes comum e trivial demais, justifica chamá-lo assim dizendo, porque tem intimidade. Será que tinha mais intimidade que João? João era amigo, reclinava a cabeça no peito, era apóstolo, seguiu e foi fiel a Jesus por toda a vida, mas diante do Cristo glorificado beijava o chão como morto e reconheceu a grandeza e a glória e a magnificência do Filho de Deus. E tem uns que dizem que tem tanta intimidade que pode chamá-lo assim, e fala assim, porque tem intimidade. É uma intimidade que é irreverência vulgarizada, é esta a expressão. O Senhor tranquilizou o apóstolo, tocando e falando com ele as palavras: não temas. São um grande encorajamento a todos os filhos de Deus. Não é preciso temer a vida, pois Cristo é aquele que vive. Não é preciso temer a morte, pois Ele morreu, está vivo e conquistou a morte. E não é preciso temer a eternidade, pois Ele tem a chave da morte e do inferno. Aquele que tem a chave é aquele que tem autoridade. Logo no início do Apocalipse, Jesus apresenta-se a seu servo em glória majestosa. O que a igreja de hoje precisa é de uma nova consciência de Cristo e de sua glória. É necessário vê-lo assentado sobre um alto e sublime trono. Existe uma ausência perigosa de reverência e de adoração nas congregações de hoje. Orgulhamo-nos de estar firme nos próprios pés, quando deveríamos estar quebrantados e prostrados aos pés do Senhor. Hoje é tempo de quebrantamento, é tempo de descer dos nossos pedestais e honrarmos a Jesus da forma como Ele merece. Certamente, se fecharmos os olhos carnais e abrirmos os espirituais, ainda é possível ver o Cristo glorificado. Amém?
Não vou adiantar muito o capítulo 2, mas eu vou iniciá-lo. Semana que vem, na terça, lembrando, na terça, falaremos do capítulo 2 do nosso material, que se refere ao capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, que são a carta ou as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Uma mensagem para a igreja de Jesus em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares. Nós vamos perceber que cada igreja representa não só uma igreja em um período da história, mas representa um tipo de igreja dentro da igreja. Existem, como assim? Vou explicar. Existe hoje, para ser bem prático, na Igreja Assembleia de Deus, aqui do Ministério Alecrim, existe hoje igreja, ou crente, quando eu falo igreja, estou me referindo ao membro, uma pessoa, igreja Éfeso, tem igreja Esmirna, tem o outro que é Pérgamo, tem o outro que é Filadélfia, o outro é Laodiceia, e assim sucessivamente, Tiatira. Então nós vamos identificar as características de cada uma dessas igrejas e ver como existem hoje igrejas que identificam-se ou que se assemelham a essas igrejas. Falaremos na terça, mas vamos aqui pelo menos iniciar. As igrejas mostram que Deus está cuidando da história do mundo. Já estamos no tempo do fim. As igrejas da Ásia representam os 7 períodos da igreja de Deus em toda a sua história. Já antecipamos isso. Os capítulos 2 e 3, 7 cartas procedentes do céu. Remetente, filho de Deus, destinatário, igrejas locais na Ásia Menor. Um detalhe importante é entendermos aqui a condição do destinatário. Aqui é a Ásia Menor. Vou mostrar para vocês aqui melhor no mapa. Aqui estava João, Patmos, no Mediterrâneo. A primeira igreja a receber a carta, por ordem, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, finalmente Laodiceia. Olha a ordem aqui das cartas, como elas foram direcionadas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma das igrejas, a ordem de Jesus é ao anjo, que é o líder espiritual, da igreja que está em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia. Lembrando que cada uma desses nomes são nomes de cidades. A igreja, ela está na cidade, mas ela não é daquele lugar. Ela está. Por isso nós não devemos dizer a igreja do bairro tal, do bairro tal. Sim, eu entendo quando a gente fala da instituição, da denominação, etc, etc. Aí você fala, sou da igreja de Alecrim, da igreja de Alvorada, mas a igreja não pertence a esse bairro, a essa cidade, a esse estado, a esse mundo. Você pode procurar na Bíblia, nunca vai falar da igreja, principalmente Atos dos Apóstolos, que é o livro do avanço da igreja. A igreja que está em sua casa, Paulo escrevendo a Filemão, a igreja que está dispersa por conta da fuga que foi necessária em virtude da perseguição. A igreja estava espalhada, mas está a igreja que está em Antioquia, a igreja que está em Jerusalém. A igreja, portanto, ela não é do local, ela não pertence. Ela é passageira, ela é forasteira. Então isso é uma observação importante. Todas as vezes que Jesus se dirige a cada uma das igrejas, ou ao anjo da respectiva igreja, é o anjo da igreja que está em.
e sempre o anjo da igreja, nunca a igreja do anjo, tá? Lembrando que o anjo é o pastor. O pastor pertence à igreja, a igreja não pertence ao pastor. Então, o anjo da igreja, ele é da igreja, mas a igreja não é de Éfeso, ela está em Éfeso. A igreja não é do pastor e a igreja não é da terra, deste mundo. A igreja é de Jesus e o pastor pertence à igreja, que por sua vez pertence a Jesus. Isso é muito bem definido ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nas epístolas, e a gente veio agora fechando no Apocalipse. Aspectos das 7 cartas. As 7 cartas, na última década do primeiro século, manifestam-se como epístolas atuais. São cartas, são epístolas. O Senhor Jesus as usou para revelar o momento dessas 7 igrejas locais dentro da Ásia Menor. Cada uma delas revelando as suas dificuldades, a sua fraqueza, o que estava certo, enfim. As 7 cartas do Apocalipse ainda são aplicativas à vida da igreja de Jesus hoje. Sim, são epístolas eternamente atuais dentro do universo da igreja de Jesus em todos os tempos, em todos os lugares. Reportemo-nos, pois, à última década do século I. A gente vai fazer essa viagem na nossa nave do tempo aí na semana que vem. Não vou fazer hoje não, mas eu vou te mostrar aqui um pouquinho. O significado das igrejas, por exemplo, Éfeso, a desejável, o lugar do templo da igreja Artemis. A igreja de Éfeso foi a igreja que mais recebeu carta, sabia disso? Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Paulo escreveu 2 cartas ao pastor da igreja de Éfeso. Você lembra o nome dele? Timóteo. 2 cartas aos Efésios. João era pastor em Éfeso quando foi exilado. Quando ele escreve, ele está dirigindo também aos seus membros que eram daquela igreja que ele foi pastor dela. E finalmente, a primeira das 7 cartas do Apocalipse é dirigida a Éfeso. Quando Paulo escreve, ele diz: não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito. A igreja estava naquele momento de efusão, agora no Apocalipse, perdendo o primeiro amor. A gente vai ver essa trajetória da igreja de Éfeso aí. Éfeso, lembra de onde caíste? A primeira epístola. Olha, irmão, Esmirna, a gente vai falar um detalhe aqui interessante da igreja de Esmirna. Ela era uma igreja modelo dentro da Ásia Menor. Foi nesta, ou era desta igreja, o bispo Policarpo, que sofreu martírio lá em Esmirna, hoje chamada Izmir, na Turquia. E o lugar onde ele foi martirizado hoje é o estádio olímpico de Izmir. A cidade hoje tem esse nome, antes era Esmirna. O lugar onde ele foi morto, exatamente lá, hoje tem um estádio olímpico. A gente vai trazer as informações aqui do martírio do Policarpo, que é um dos mais belos da história da igreja primitiva. Enfim, dentre muitas outras coisas, ficará para a próxima semana, na terça-feira. Vamos estar de pé, vamos orar. Faltando agora mais 3 aulas, né, para a conclusão. Teremos no ano que vem, como já dito, o curso médio, às terças-feiras. Prosseguiremos aqui com os corajosos, valorosos. Tem que ser corajoso mesmo, mas Jesus ajuda. Para a gente ficar mais um ano, estaremos aqui e iniciaremos uma nova turma de básico às quartas. Se você quiser indicar alguém, faça, será muito bem-vindo aqui conosco. Vamos orar. Santo Deus e Pai, gratos a Ti, mais uma vez somos, por mais uma aula que pudemos aqui desfrutar de conhecimentos que nos é partilhado pelo Teu Espírito, e que nós possamos guardá-los e aplicá-los em nossa vida, para que o Teu nome, somente Ele, seja glorificado. Leve-nos em paz aos nossos lares, guardados, protegidos pelas Tuas santas e potentes mãos. Que tenhamos ainda uma semana, uma continuidade de semana abençoada pelo Senhor. Continue conosco. É o nosso clamor, a nossa súplica, o nosso desejo, que a Ti dirigimos em nome de Jesus. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Quem quiser tirar dúvidas aí sobre o que está devendo, em prova, em livro, as pendências, estamos aqui à disposição para atender os irmãos, para a gente zerar isso tudo aí, hein? Antes da formatura, em nome de Jesus.